Shalom, shalom a todos, a paz do Senhor. Estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. Eu vou pedindo aí que você deixe o seu like, deixe o seu comentário. Aquele que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal. Nós precisamos da sua inscrição, somos gratos. Sou grato a todos os inscritos, né, do meu canal. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Só dessa maneira eu posso agradecer a sua inscrição. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês um assunto bem importante, que é o seguinte: Jesus pregou no inferno, Jesus esteve no inferno para pregar aos mortos? É uma pergunta que eu faço. Então, tem algumas pessoas que erroneamente eles pregam isso, que Jesus desceu ao inferno para pregar. Essa é uma ideia baseada em poucos versículos, pouquíssimos versículos, cheios de contradições, da ida de Jesus ao inferno para pregar aos mortos. Veja bem, para que Jesus ia no inferno pregar para alguém se não tem mais chance de arrependimento nem de salvação após a morte? De onde eles tiraram essa ideia? Porque isso está relatado na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se eu prego que Jesus desceu para ir pregar aos mortos no inferno, eu estou crendo que esse versículo não está mais valendo. Ou a Bíblia está entrando em contradição. Então vamos lá. A Bíblia diz que Jesus desceu ao Hades. E essa palavra Hades, os tradutores da Bíblia traduz pela palavra inferno. Tem nada a ver Hades com inferno. Hades significa mundo dos mortos, túmulo, sepultura, cova. Jesus realmente esteve na sepultura. Ele experimentou a morte como qualquer ser humano. Ele morreu como qualquer ser humano morre. Foi sepultado. A única diferença que existe da morte de Yeshua, de Jesus, para nós seres humanos, é que Jesus venceu a morte, destruiu o poder que tinha a morte na sua ressurreição. O Espírito que ressuscitou Jesus, o Espírito de Hashem, o Ruach HaKodesh, também há de nos ressuscitar. Então, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, do túmulo, não precisa ter medo da morte. É bastante e simplesmente aceitar Jesus como seu Salvador, deixar o pecado, e você vai ter vida eterna, vai ter direito à ressurreição para viver eternamente. Não estou pregando religião. Não é placa de igreja, não é religião, não é nome de congregação. Não interessa onde você congrega, não interessa onde você se reúne. O que interessa é que se você acreditar na morte e ressurreição de Yeshua, arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador e único Senhor, ser obediente às coisas de Deus, você vai ter direito à ressurreição e vida eterna. A ideia de que Jesus
pregou no inferno vem da interpretação errada de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20. Tem muitos pregadores que vão interpretar isso aqui, vão pregar em cima disso aqui, e diz que Jesus desceu ao inferno e faz a pisada de Jesus, né, chegando, tomando a chave da mão do diabo, e a igreja fica contente porque Jesus venceu, né? Eles estão torcendo que Jesus venceu. Mas não tem nada disso, não tem nada disso. Jesus não foi ao inferno, não existe inferno. Jesus estava na sepultura. Jesus estava na sepultura. Quem pregou nesse versículo, nesse capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, quem pregou foi Noé, usado pelo Espírito de Deus, que já anunciava a vinda de Jesus. Antes de você pregar que Jesus esteve no inferno, depois da sua morte, você tem que saber algumas palavrinhas. Então, quando você estiver lendo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, você tem que saber que o pregador ali era o pregador, o apregoeiro da justiça, Noé, usado pelo Espírito de Deus, assim como Deus usa você para pregar para as pessoas, assim como Deus me usa para pregar para as pessoas, Deus usou Noé para pregar para aquele povo naquela época. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado. E foi o Espírito de Deus que usou Noé para pregar. Então, quando você estiver lendo isso aqui, você tem que ter conhecimento de 4 palavras: Sheol, Gehinnom, Tártaro e Hades. Você tem que ter consciência que a Bíblia, esse livro aqui, foi dado aos judeus, que tem língua hebraica, uma religião judaica, costume judeu. Lembre-se disso, que esse livro é um livro judeu, dado aos judeus e de lá saído para todo mundo. Ah, professor, mas os teólogos, eu fiz curso de teologia, de não sei de que, disse mais das contas, e dizem que foi escrito em grego o Novo Testamento. Bom, se foi escrito em grego o Novo Testamento ou a Segunda Aliança, quem escreveu, quem traduziu os achados arqueológicos tem que conhecer da cultura judaica, tem que conhecer da religião judaica e tem que conhecer a língua hebraica. Porque esse livro é um livro dado aos judeus. Um Deus dos judeus. Ele mesmo diz que o povo dele é aquele povo e que ele é o Deus daquele povo. Temos que ter isso em mente, ser conscientes sobre isso. Então a palavra Hades, que os tradutores traduz por inferno, significa sepultura, túmulo, casa dos mortos, morada dos mortos, mansão dos mortos. A palavra Sheol, na primeira aliança, que você encontra muito, também tem o mesmo significado. Sepultura, túmulo, cova, mansão dos mortos, morada dos mortos. Já a palavra Tártaro tem um sentido de um abismo figurado, um grande abismo figurado. E a palavra Gehinnom, que é Gehinnom, vale de Hinnom, é um vale existente em Israel, aonde era sacrificado os primogênitos recém-nascidos a um deus chamado Moloque. E esse vale existe até hoje ao lado do templo. Eu até aprendi com um professor, né? Que o inferno, fizeram o inferno ao lado do céu, ao lado do templo em Jerusalém. Lá é o vale de Hinnom, Gehinnom ou Ge Ben Hinnom, vale dos filhos de Hinnom, que era uma pessoa dono daquele vale.
onde jogava-se o lixo de Israel, queimava-se o lixo, jogava os corpos de criminosos para que lá eles fossem queimados. Então, o que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, não é de pessoas mortais, mas de espírito. Se está falando de espírito, não é pessoas. Aí já parte para a parte de angelical. Né? Quem defende que Pedro apoia a crença na suposta imortalidade da alma, que não existe essa imortalidade da alma, também precisa explicar, ele tem que explicar porque Cristo seria parcial nesse ponto, dando oportunidade ao pessoal que morreram naquela época e não dando mais oportunidade ao pessoal que morreu hoje, que estão no inferno, por exemplo, de ouvir a palavra. Então você morre hoje, não tem mais direito de arrependimento, não tem mais direito de salvação, mas naquela época teve? Tem alguma coisa errada aí. Hã? A época de Noé. Então, Yeshua, Jesus, ele falou através do seu espírito, através de Noé. Então ele pregou aquele pessoal através de Noé. Vou fazer 4 perguntas, para o vídeo não ficar longo, ao pessoal que é adepto a essa teologia. De que Jesus desceu ao inferno, de que existe inferno. Eu já disse várias vezes nos vídeos que não tem inferno, não tem essa palavra inferno na Bíblia. Tem Hades, tem Sheol, Guerrinom, Tártaro, mas inferno não tem. Eles traduziram isso aí para o inferno, que não significa inferno, essas palavras significam túmulos. Tá? Eu vou fazer 4 perguntas. A quem acha que Jesus foi ao inferno e pregou, para os espíritos em prisão. Primeira pergunta, quem pregou? Jesus estava morto. Estava no túmulo. Quem pregou? Não foi Jesus, e sim o Espírito Santo através de Noé. No final do versículo 18 você vê isso. Diz que Cristo foi vivificado, voltou a viver pelo Espírito. Então Jesus estava morto. O próprio Pedro, no final do versículo, ele diz que Jesus reviveu pelo Espírito. E nós sabemos que só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então o Espírito Santo usou Noé para pregar para aquele povo, como lhe usa e como me usa para pregar hoje. Segunda pergunta. Que espírito eram esses que estavam lá aprisionados? Eram de pessoas? Lógico que não. Tá? Não são pessoas mortais. São pessoas vivas que Noé pregou a elas. No versículo 20, descreve, certo? Aqueles que desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então, os desobedientes, que Deus esperou para que aquele povo se arrependesse, os desobedientes, foi a esses que o Espírito Santo pregou através de Noé. Noé construindo a marca lá e pregando, arrependei-vos, porque veio o juízo sobre a terra. Pergunta de número 3. Que prisão é essa que Pedro fala? Que cadeia é essa que esses espíritos estavam? Veja. Essa cadeia, essa prisão mencionada por Pedro, dos antediluvianos, pessoal antes do dilúvio, é a prisão do pecado. Ele estava aprisionado pelo pecado. E só o Espírito Santo tem poder para libertar dessa prisão.
Veja o que é que diz Provérbio capítulo 5, versículo 22. Quanto aos perversos, as suas iniquidades o prenderão e com cordas do seu pecado serão detidos. Mais uma vez. Provérbios 5, 22. Quantos aos perversos, as suas iniquidades o prenderão e com cordas dos seus pecados serão aprisionados, detidos. Existe oportunidade de salvação depois da morte? É a quarta pergunta. Tem? Oportunidade para você ser salvo depois da morte? O próprio Pedro, em sua segunda carta, ensina que os antediluvianos, pessoal antes do dilúvio, e habitantes de Sodoma e Gomorra, não receberão uma segunda oportunidade, uma segunda chance de salvação. 2 Pedro, capítulo 5, capítulo 2, versículos 5 e 6. Amados, o nosso destino para a eternidade é decidido nessa vida. Não é no porvir, não. É nessa vida que você decide para onde vai, se você vai viver com Deus ou se vai ter morte eterna. Não tem segunda chance para aqueles que já morreram. Após isso vem o juízo. Com base nessas informações que eu lhe passei, pode ter certeza absoluta de que quando você lê 1 Pedro capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 20, você pode traduzir da seguinte maneira, sem nenhum medo de errar. Por meio de Noé, o Espírito de Deus, que ressuscitou Yeshua, Jesus, pregou aos antediluvianos que estavam presos em seus pecados. É isso que aconteceu. Pode ter certeza que o Espírito de Deus usou Noé para pregar para o povo daquela época que estava aprisionado no pecado. Mas infelizmente, só 8 almas se salvaram. Veja bem, o assunto abordado por Pedro nessa carta não tem nada a ver com vida após a morte. O que Pedro estava avisando era que aquele povo que estava sendo questionado por seguir a Yeshua, por deixar o pecado, voltasse para Deus, que não desse um passo atrás, permanecesse na fé, de que se arrependendo do seu pecado, acreditando que Yeshua ressuscitou dos mortos, que o sacrifício dele na cruz é para perdoar os seus pecados, você terá vida eterna. Não interessa a igreja que você faz parte, não interessa a religião que você faz parte. Interessa é você abandonar o pecado, se voltar para Deus, obedecer a Deus e ter vida eterna. Tenha Yeshua como seu Salvador. Siga os caminhos, os passos de Yeshua, os seus ensinamentos. Seja obediente à palavra de Deus e assim terás vida eterna. Que a paz do Senhor repouse sobre cada um de vocês. Muito obrigado. Se inscrevam nesse canal para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Que Deus os abençoe.